Desista de desistir. Muito bom dia, nós estamos em mais um episódio do nosso Talks. Então acompanhe que hoje o assunto é exatamente esse, desista de desistir. Muitas vezes fica aquela dúvida da diferença entre a desistência e o abandono, né? É muito sutil, né? Assim como descanso e abandono também. A gente começa a pensar que o negócio está pesado, que a nossa rotina está nos consumindo, e quanto mais a gente alavanca, mais a gente percebe isso, porque exige mais de cada um, exige mais do que aquele início que teve o romper. Existe um novo romper em vários ciclos do negócio, e isso pode estar passando pelo teu negócio também, e vai bater aquele cansaço que beira o desistir. Mas aí que está aquela diferença bem simples, né? É saber aonde tu vai chegar para realmente não abandonar algo que te custou muito tempo, muito esforço e tá a um ponto de romper para o próximo nível. E vai sempre acontecer esse tipo de coisa, porque a gente está sempre elevando. A gente alcança uma meta, começa a ansiar coisas maiores de novo. Alcança outra meta, anseia de novo. Então a reorganização, o cansaço, são todas coisas que vão estar participando do dia a dia de quem está empreendendo, de quem está querendo crescer, porque quando tu está estagnado, tu já não fica mais preocupado, pouco tu cansa também, porque a tua rotina ela é a mesma sempre, então ela não exige um novo esforço. O que tu vai perceber é que em algum momento tu vai sentir baixas, e isso para mim é uma das coisas que mais me incomodam de estagnar muitas vezes, porque os sonhos, os anseios são muito grandes, né? Então eu sei que cada um de vocês também vive coisas assim, então é normal às vezes dialogar consigo mesmo do pensar, né? Para ou continuo. Então é muito importante não abandonar, né? Se em algum momento tu pensou em desistir, parabéns, você é humano. Porque em algum momento da caminhada sempre a gente vai, sempre não, mas vai haver esse questionamento. Meu Deus, eu acho que eu vou desistir, não é pra mim, tô sobrecarregado, não sei mais o que faço, não sei mais pra onde ir. E essa é a hora que a gente tem que aprender que existe uma chave, que ela inclusive é bíblica, que Deus nos deu, que nós precisamos ter um momento de descanso. Nós precisamos ter, por mínimo que seja, mas precisa ter um tempo de descanso. Porque é no descanso onde tu vai conseguir sair da bolha, olhar o que precisa ser feito, montar um plano de ação, ou às vezes nem tem um plano de ação, mas o desfrute por si só acaba trazendo pra gente novas ideias, um renovo, novas energias que a gente consegue então olhar e caminhar aí pra cima e continuar aquilo que a gente sabe que cabe a nós fazer. E toda construção ela gera cansaço, mas o cansaço ele realmente não é um sinal de fracasso, né? Quando tu tá fazendo uma obra, vamos pensar assim, né? Tu vai erguer uma parede, antes de tu pensar em erguer a parede, o material não tá ali à tua disposição. Então tu vai ter que realmente, né, fazer um esforço inicial para trazer a areia mais perto, trazer o tijolo mais perto, né? Depois tu vai ter que fazer o teu concreto, exige mais esforço. Depois tu vai subir a parede, aí tu vai olhar, é só uma parede, não adianta. Tu tá com toda aquela visualização de como tu quer montar o teu castelo, o teu império. Então, às vezes a gente tem aquela máxima do tijolinho por tijolinho, né? Mas é uma grande realidade e isso tudo vai gerar um esforço. E eu acho que o que dói sempre quando a gente tá num período de cansaço é pensar, mas é só mais um tijolinho. E a gente pensa no tijolinho, mas não vê toda a construção que já foi erguida, né? De tudo que já foi trazido, tudo que já foi preparado, tudo que já se consolidou, aquilo que já tem altura, né? Tem tamanho. Na verdade, existem cansaço que nem é só mais um tijolinho, é realmente tu percebe que não consegue, por menor que seja, estar sobrecarregado, né? Então, entender que o cansaço, o descanso, ele é diferente de desistir. Descansar não significa que tu vai estar desistindo. Tu vai estar realmente reconectando, entendendo, olhar para aquela tua construção com outros olhos, né? Porque às vezes acaba que a gente constrói e não observa o que já construiu, que é o que tu tá falando, né? Sim. Realmente é um desafio para quem tá ali na lida de parar, sair de dentro da obra e olhar, meu Deus, olha o tamanho que já tá. Porque normalmente quando tu tá envolto à obra, até lá eu tava olhando ontem, eu acho, eu e as crianças, a construção de um prédio em frente ao nosso prédio. E realmente o pessoal fica dentro daquele andar ali e eles não conseguem perceber o tanto que eles já fizeram,
aonde eles já estão e o pouco que ainda falta. Então, o descanso nos faz justamente sair de dentro da obra, né? Sair de Exatamente. dentro da obra, olhar pro lado de fora e, nossa, olha aonde eu tô. Eu preciso só disso, né? Porque é necessário, né, pausar, respirar, se reorganizar. E isso vai acontecer constantemente. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter clareza é não ter esse conflito, né, entrar em crise, porque a maturidade traz isso pra gente e muito, né? Quando tu começa a passar muito tempo fazendo uma coisa que tu já faz, tu sente a estagnação chegando, tu aceita que ela chega naquele ponto, tu repensa no teu negócio, aquilo vai te trazer um desgaste de novo, porque a gente gostaria que sim, se mantesse muitas vezes por muitos anos, dando os frutos cada vez maiores, né? Só que o mercado ele muda constantemente e essa velocidade da aceitação também tem que ser maior ultimamente, para que a gente tenha a tomada de decisão mais rápida também, para depois disso olhar de novo para o negócio, pensar que aquilo te trouxe até aqui hoje, que tu tem sonhos associados a esse negócio também, a tantos outros, assim como também faz parte muitas vezes de tu estar com outro negócio funcionando tão bem, que vai ter uma continuidade tão grande, às vezes tu também tem que optar por qual dos dois tu vai querer seguir, ou por qual dos 10, 20 que possa ter, às vezes um ou outro pode ser realmente substituído por um outro projeto maior, né? Não é nem abandonado, né? Porque a gente não precisa ter essa crença de ter abandonado alguma coisa para que outra dê bem, mas tu vai olhar de novo o teu negócio e vai botar de novo um esforço em cima dele, vai de novo se dedicar a ele, porque tu teve a maturidade de entender que ele chegou no momento dele e necessita de novo uma atenção, mais esforço de novo, né? Então, realmente, o descanso para quem toca negócios é muito importante e a gente não pode tratar o final de semana somente como é o final de semana, mas como uma microférias dentro de um período de uma semana, né? Porque se a gente não desligar naquele momento, realmente... Às vezes não é o final de semana, porque tem negócios que funcionam melhor Direto. no final de semana. Mas é necessário entender qual e usufruir desse dia de pausa, né? Com certeza. Esse momento de pausa. Pra se lembrar do porquê que tu começou, né? Pra te entender como tá o teu ambiente, tua família, as tuas coisas, e não deixar a rotina te trazer uma percepção de que tu é tão pequeno e ela é tão grande que isso vai te consumir de novo, né? Então, manter esse foco aonde quer chegar muitas vezes, ele substitui o cansaço da onde a gente tá nesse momento, mesmo não sendo onde a gente gostaria. E isso nos faz de novo pegar velocidade e desejo e querer ir para cima, né? Porque todo negócio, quando não é do negócio, é algo que pode ser do mercado, que pode ter um enfrentamento de um desafio, e que se a gente não for maior mentalmente, a gente já começa derrotado logo no início, né? E Todo aí negócio vai passar, né, por essa fase de empolgação, de crescimento, ter que adaptar. Não tem, todo negócio. E a gente ter maturidade e entender que isso faz parte do jogo é o que realmente muda o final do jogo, né? E é um ciclo, né? Empolgação, dificuldade, adaptação, crescimento, empolgação, dificuldade, adaptação, crescimento, e assim vai indo, ele se repete, né? Porque a cada nova descoberta que a gente tem, a gente fica tão, pilhado, que a gente quer fazer as coisas acontecerem de qualquer forma e vai lá, faz. Aí às vezes encontra dificuldade, às vezes faz uma tomada de uma decisão nova e a dificuldade é porque o mercado não está preparado para isso. Então a gente se adapta e começa a crescer de novo, né? Então, e às vezes são ciclos entre semanas que podem estar acontecendo isso, não só um ciclo por causa de um período longo. Então cada nova, disposição de um produto que tu não estava acostumado ainda ou de um serviço vai passar por isso, e às vezes tu vai inovar 2, 3 vezes no mesmo mês, tu vai sentir que aquele mês foi um mês pesado, um mês carregado, mas é porque quando tem muita coisa, e eu digo, a gente sente isso a cada vez que a gente faz as coisas aqui dentro da empresa, né? Nos últimos tempos a gente veio fazendo o lançamento da van, o lançamento das nossas linhas, né? O lançamento do nosso stand, o lançamento do site. Antes disso a vida era uma. Quando a gente lançou a primeira coisa era aquela vida anterior mais um, depois era a vida anterior mais 2, a vida anterior mais 3, mais 4. E assim se avoluma, e depois tu conseguir manter a organização com tudo que foi projetado também. Mas isso é importante. Exige muito. Eu até deixei anotado aqui. Lembra do porquê você começou. Isso vale mais que qualquer tropeço. Porque realmente, por isso que a gente sempre comenta, né? Como o nosso Talks é para todo
novo negócio, todo microempreendedor, toda a galera que está iniciando nesse mundo do empreendedorismo, o Talks é exatamente para vocês, porque a gente sabe como é importante esse início estar muito bem fundamentado. Se esse início tu ter todas as certezas possíveis dentro do teu coração a respeito da tua identidade, de quem tu é, do teu propósito de vida, vai fazer com que tu consiga olhar para esses desafios e saber reordenar eles dentro de ti de maneira mais assertiva e mais rápida, né? Sim, sem Porque dúvida. enquanto a gente não olha para dentro de nós e a gente consegue entender qual é o nosso propósito mesmo, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu abri esse negócio, sabe? Muitas vezes as pessoas abrem um negócio para mostrar para o outro, ó, vou abrir e vou mostrar só para dar na cara dele ou dela o quanto logo vai quebrar, tá entendendo? Ou vai passar o tempo desanimando, né? Ou vai ser um sucesso aonde vai ser... Não, na verdade, nunca vai ter sucesso, né? A pessoa vai viver frustrada porque tudo Com nela dor. é pra mostrar pro outro. Então, isso é cansativo demais. Então, desde coisas simples como essa, como coisas mais profundas, que é o que a gente já vem falando nos episódios anteriores a respeito de ter uma programação, de ter tudo alinhado, de tu saber como se posicionar, de tu conseguir olhar para o teu negócio e colocar ele, fazer ele funcionar também no digital. Então, tudo isso são pontos que a gente precisa levar em consideração, né? A gente gostaria daqui a pouco de fazer um episódio aqui, um longão, né? Igual as corridas, um longão com todos os assuntos que poderia ser colocado, mas a gente sabe o quanto ele ficaria cansativo. Por isso que a gente acaba fazendo episódios de 15, 20 minutos no máximo. Porque a gente sabe o quanto é importante ter todos os fundamentos ativos e olhar para todos esses pilares de forma sábia. Porque tu sabendo o porquê do teu negócio, nossa, tu entende também a necessidade de não desistir, de continuar, de vamos lá, bola para frente. Quando outra coisa importante é ter parcerias, ter amigos, ter convívios que pensam tão grande quanto você. Porque vai ter esses dias, assim, que são meio nublados, que eles vão estar do teu lado e vamos lá, meu, descansa um pouquinho, toma aqui o chazinho, vamos tomar um café e vamos pra cima, vamos continuar. Porque é a melhor forma que tem. Ou, daqui a pouco o teu sócio, daqui a pouco o teu casamento. Então, estarem bem alicerçados é uma das bases, assim, necessárias, né? Para que essa desistência realmente não seja uma desistência oficial. Que ela seja, não, vamos descansar. Depois a gente continua. Né? Porque se daqui a pouco essa estrutura entre sociedades, ou tu não tem amigos que são eles vão, eu acho que desiste mesmo, meu, eu te falei que não era pra ti, eu te falei que esse negócio aí é difícil, tá entendendo? Então a gente precisa ser, inclusive, assertivos na escolha de com quem andar ou com quem abrir o nosso coração a respeito dessas coisas. Sem dúvida. Né? Para todos vocês que têm dúvida ainda de como foi o nosso início, pode ter certeza, eu vendi muito os sonhos que eu já tinha, né? Assim como a Gi também trouxe os dela para dentro do nosso casamento. E sim, a gente passou por momentos onde a gente se questionou se o que a gente estava fazendo era algo que iria mais para frente, né? E cada vez que a gente tem caminhado mais, tem corrido, né? E o ideal é correr sem tropeçar. É fruto de tempo entre casal conversando, alinhando, ajustando. A gente vende os nossos sonhos para os nossos filhos, a gente vive os sonhos deles também. Isso é super importante porque tu pode não ter a tua esposa trabalhando que nem eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma baita de uma parceira comigo, mas em casa ela tá te esperando e ela também tem esses anseios de poder realizar os sonhos dela, que muitas vezes vão estar associados ao que tu tá produzindo, ou o teu marido também vai estar com os anseios do que tu tá produzindo, porque hoje a gente entende a quantidade de mulheres que também têm negócios, e não é só área de beleza, isso é uma maravilha, e é necessário a gente estar constantemente reavaliando os nossos sonhos, nossos objetivos. Eu constantemente tenho um pensamento de workaholic, trabalhar e depois eu vou parar e vou aproveitar um pouco mais. E isso é algo que eu estou sempre trabalhando muito em mim, porque eu não posso sufocar, porque eu tenho essa gana, eu não posso fazer com que todo mundo imagine que eu possa imaginar que eles queiram fazer igual a mim. Então a gente tem que sempre ajustando rota, isso é constante.
Às vezes é num dia, 2, 3 vezes. A rotina com família é necessário reajustar, porque cada novo degrau exige diferente posicionamento teu em casa, no trabalho, contigo mesmo, né, com todas as demandas que todos têm, né, que são pessoais, sociais, profissionais, emocionais, espirituais. Então, tudo isso é necessário readaptar quantas vezes for necessário para que naquele período tu consiga manter a tua rotina funcionando. Então, é normal tu ter que trocar rotina também no meio do caminho. E tem uma coisa assim que mexeu muito comigo aqui, que está escrito, desistir dói, mas recomeçar do zero dói mais. Segue firme. Quantas pessoas eu já vi que tinham um negócio muito próspero, mas o momento consumiu elas. Essas não amizades positivas, né? Que são aquelas que o melhor é menos estresse, menos problema, menos não sei o que lá. Realmente, o menos tá tudo junto ali, tu tem que lembrar. Vai ter menos retorno, menos liberdade, menos sonhos sendo realizados num tempo, a menos que, claro, tu acabou tirando de um lugar para poder botar o teu esforço em outro e naquele outro acabou compensando. Mas abandonar por abandonar e achar que começar do zero é a solução, não. Gente, está muito associado a marketing, está muito associado à administração, está muito associado principalmente na constância e no teu desejo de alcançar aquilo. E onde tu tá hoje pode ser um impulsionador para onde tu vai, né? Então, lá na frente, o teu negócio hoje pode ser o que vai te dar dinheiro para tu ir realmente pro negócio que tu quer. E a gente passa ao longo da vida não sabendo que o primeiro tiro vai ser o tiro definitivo, e o melhor e o mais certo e o que vai prosperar. Mas no meio do caminho, possivelmente tu vai descobrir outras coisas que vão te chamar a atenção também e que tu pode transformar em negócios ou pode viver disso de uma outra forma, enfim. Mas o importante é saber que se hoje tu tá tendo algo que te dá uma renda, parabéns. Num país desafiador que nem nós temos, que é pra caramba, seja cidade pequena, cidade grande, a gente tem não gosto nem de falar a palavra, mas é um baita de um desafio e tu já tá fazendo funcionar, parabéns. Administra melhor, te reorganiza, te readapta, precisa um período de descanso, põe, é como se fosse um luto, bota quando começa, mas quando termina também, mas vai pra cima, vai com gana, porque tudo que tu fizer agora vai ser, de novo, tu tá arando o teu terreno. Plantei, tem o período entre a colheita que é o crescimento. Cara, nós estamos num período sempre de crescimento, enquanto a gente sabe que está sempre plantando. E a gente sabe que a consequência da plantação e o cuidado com a nossa terra é a colheita. E aí, vai abrir mão da tua colheita por causa de um cansaço? Não, né? Então escreve hoje aí qual é a tua maior motivação para não desistir hoje. Qual é hoje a tua maior motivação para não desistir? Escreve aí nos comentários ou pense a respeito disso e lute por isso. E mande esse episódio aí para quem tá pensando em desistir e não pode.